Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso e o amor merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, ou melhor, é perda de vida. Essa é uma linda frase de Chico Xavier, que foi um exemplo para todos nós. Uma caminhada que ele teve, de paz e de perdão. Sobre aprendizados fundamentais na nutrição do amor, hoje nós abordaremos, aqui no Semeando com Jesus, o tema a mágoa. Podemos dizer com um olhar mais aprofundado que quando nos magoamos acende uma luz, um alerta, um sintoma de saúde mental comprometida. Você concorda, Martinho? Regina, eu concordo. Porque a mágoa, ela é um ácido que corrói qualquer organismo. Péssima conselheira, impiedosa, sempre irá criar. Ela é uma artesã no nosso íntimo, causando males e efeitos que muitas vezes poderemos demorar um pouco para perceber. Mas quando então a percebemos, nós já temos angariado muitos débitos, muitas dificuldades e muitos afastamentos daqueles que nós amamos. É que geralmente a gente tende a colocar a culpa no outro. Nós nunca puxamos para o nosso lado, nós sempre nos tornamos um pouco vítimas da situação. Porque a mágoa, ela, por ser impiedosa, ela se torna uma vítima, no ponto de vista de quem está magoado. E ela é um rancor, que ao instalar-se, ela acaba despertando em nós o pior de nós. Aquilo que nós achamos que não temos, que não cultivamos. Então, quando surge, ela tem uma programação extensa, muito extensa e triste, porque quem é o triste da história? É o que carrega a mágoa, é aquele que não conseguiu se desfazer. Na verdade, ele está um pouco doente mentalmente, como foi aqui que a gente disse, é um sintoma de saúde mental comprometida. E se nós colocarmos esse sintoma, esse sentimento para baixo do tapete, mas sabendo que está ali, porque a gente sabe o que carrega, né? Então essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento que você acabou de citar, ele bate a nossa porta e nós simplesmente ignoramos essa dor. A Joana de Ângeles, no seu livro Episódios Diários, tem uma frase muito bonita que vem ilustrar muito bem a tua fala, Regina. A mágoa, ela é o acúmulo do lixo que nós colecionamos mentalmente. Eu achei interessante também trazer esta fala, porque como a mágoa nos envenena e nós não percebemos o otimismo, a perseverança e o amor daqueles que estão conosco, que nos cercam, é quando nós deixamos de lado esses valores, essas virtudes e começamos a perder a boa vontade de aproximação, de perdão, de conversa e acabamos deixando que aquilo cresça como uma ferrugem, desgastando o nosso íntimo e todos aqueles valores que nós angariamos naquele momento vão se perder, porque não adianta eu achar que eu sou boa, que eu sou nobre, que eu sou digna e eu carregar essa dor, essa dificuldade de perdoar. Regina, por ser a mágoa uma péssima conselheira, nós podemos trazer aqui um exemplo de quando um fato grave acontece na nossa família ou nas nossas vidas que alguém causou. É muito difícil, de primeira, tu conseguir olhar para aquele ser como um irmão e querer o melhor para ele. Podemos vibrar o que é ruim. Então cresce em nós esse ressentimento, esse rancor e esta mágoa. E qualquer pessoa que se aproxime para nos dizer com otimismo, então como nós falávamos, com boa fé, com perseverança,
nós banimos essas pessoas de perto de nós e acabamos nos afastando então de todos aqueles que querem nos ajudar. Mas o exemplo então que eu trouxe inicialmente é o que o Cristo quer de nós. Nós vamos passar por flagelos, dificuldades, vamos ser agredidos, apedrejados, vamos ser injuriados, sim. Mas qual é o momento em que eu me encontro com o Cristo nesta vida? É quando eu conseguir olhar para aquele irmão e fazer uma prece, emitir um pensamento de que pena que tu fizestes isso. Mas eu vou seguir em frente, eu não vou olhar para trás. Não vamos esquecer, pensemos num pai, numa mãe que passou por uma grande dificuldade, que sofreu diante de uma situação nesta terra. O coração vai continuar doendo. Mas é a hora então do teste. Eu estou com Jesus ou não estou? Eu já compreendi um pouquinho que eu não preciso, essa mágoa é lixo, é ruim, é triste? Na verdade, tudo é uma caminhada. Nós que somos estudantes da doutrina espírita aqui no Vinha de Luz e tantos outros irmãos espalhados pelo globo que estudam a doutrina espírita, já conseguem olhar para um agressor, para uma pessoa que nos causou uma mágoa profunda e consegue já se apiedar. É um processo que todos nós vamos passar, querendo ou não, porque o progresso é uma lei de Deus. Então nós um dia vamos chegar neste ponto. Quanto antes nós entendermos isso e conseguirmos olhar para aquela pessoa e simplesmente não desejar o mal, e como você disse, Martinha, fazer uma prece, já é um grande começo. Mas um começo para nós, que vamos ser curados, sim, vamos libertar esta pessoa, porque nós nos aprisionamos a ela. No momento que a gente tem esta dor, esta mágoa, né? E muitas vezes a gente nem faz uma reflexão para ver se nós não temos um pouco de culpa em relação ao que aconteceu. Pode ser na coisa mais simples, como pode ser numa coisa muito profunda. Cada um tem a sua história. Então, às vezes é bom a gente fazer essa reflexão. E nós que chegamos na doutrina espírita, estamos estudando essa doutrina maravilhosa, nós fomos convocados por Kardec, o codificador, para fazermos um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. E começarmos o que, Martinha? A nossa transformação moral. Muito bonita a tua fala. Porque ninguém está aqui neste planeta maravilhoso por acaso. E se nós passamos por tantos infortúnios, nós deveríamos pensar que existe uma necessidade. O nosso pai não é amor e bondade e justiça? Então ele não me colocaria no lugar errado, com as pessoas erradas. Então esse aprimoramento, Regina, é necessário, urgente e vai depender então da minha boa vontade e desta certeza que eu vou carregar no meu coração. Porque quando eu começar a agradecer as oportunidades, eu terei um olhar diferente para os acontecimentos que virão até a minha vida, da minha família, dos meus amigos. Muda tudo. E porque se nós pensarmos em resignação, né? Resignação é uma palavra que dá um semeando com Jesus mais longo até. Mas se nós pensarmos em resignação e entendermos que viemos a este planeta maravilhoso, somos espíritos imortais, nós não sabemos do nosso passado, das nossas outras encarnações, enquanto aqui estivermos encarnados. Então, se estamos passando por determinados problemas ou flagelos, de certo modo nós o merecemos. Regina, nós vamos começar a compreender mais a vida e os acontecimentos
à medida que nós buscamos esses valores éticos, morais, que nós já carregamos, porque nós temos uma grande bagagem. E nesta bagagem, com o auxílio então de todos esses amigos que tu acaba de citar para nós, do Evangelho do Cristo, nós podemos superar sim. Não quer dizer que nós não vamos ter cicatrizes ao longo da caminhada, que nós não vamos olhar para aquela pessoa e lembrar de algo que ela nos fez, mas a forma como nós vamos lidar muda muito, alivia muito, quando nós começamos a compreender que estamos aqui de passagem, vivendo uma experiência, como tu falastes, como espíritos encarnados. E é possível sim. Vencer as tribulações, Regina, é vencer essa mágoa que chega ao meu coração, não permitindo que o azedume, que as vibrações negativas, ruins, que o desconforto, que a tristeza, porque a mágoa traz tristeza, né, meus amigos? E não é isso que o Cristo quer de nós. Com certeza. Mas nós também podemos fazer um exercício, né? Nós aqui no Semeando com Jesus adoramos fazer exercícios e convidar todos a fazer esse exercício também junto conosco. Porque se nós pegarmos exemplos bem mais simples, mais básicos do dia a dia, a gente vai ver que nós nos magoamos com coisas muito pequenas, né? Porque são melindres, porque é o nosso orgulho que acaba falando mais alto. Então, como a gente disse desde o começo, tanto para uma mágoa pequena, vamos citar desta forma, por um acontecimento não tão grave, sim, quanto para aquele maior, se nós começarmos a praticar com pequenos acontecimentos, vamos nos doutrinando para chegar ao perdão maior. Porque você citou cicatrizes, né? Cicatrizes da alma. Mas olha que bonito a gente poder olhar para uma cicatriz e ver que ela está fechada, que ela foi cicatrizada. Porque se ela é uma cicatriz, ela teve um processo de cura, de trabalho ali. É um amor para comigo quando eu me dou a oportunidade de me perdoar, de me libertar e também perdoar o outro. Começando devagar, me apiedando, fazendo uma oração e não desejando jamais o mal para ninguém. Porque quando a gente estuda na doutrina espírita, a gente entende que somos todos filhos de um mesmo Pai, que somos todos irmãos. E nenhum irmão pode querer o mal do outro. Regina, a tua fala me inspirou a um outro comentário. Primeiro, quando tu falou do melindre, começa no pequeno mesmo. Eu começo me melindrando, começo me afastando das pessoas que eu quero bem, porque ela não me compreendeu, até que vira uma mágoa. Primeiro ponto. O outro que tu falaste muito lindamente. Será que eu não costumo magoar as pessoas também? Qual é a frequência que eu magoo? Como eu me expresso? Como eu uso a minha voz, o meu tom de voz? Como eu respondo para aquele que me manda uma mensagem? Eu respondo? Primeira pergunta. Porque esse melindre ele está tão infiltrado em tudo que eu não percebo. Regina, será que eu não magoo as pessoas? Em que pódio eu estou da vida que eu me coloco acima, olhando o outro que me magoa? Sempre o outro me magoa, o outro me deixa melindrada, mas ele me deixa melindrada porque ele é assim, porque ele é daquele jeito, ele é daquele outro, ele não me compreende. Mas em que momento eu não estou magoando na mesma sintonia, na mesma vibração, na mesma moeda? Às vezes até num pensamento. Com certeza. Num pensamento a gente emite uma vibração ruim para a pessoa que a gente julga que está nos magoando, né? Mas como a gente diz desde o começo aqui do programa, a gente deve fazer uma reflexão, uma análise e realmente colocar, como se diria, os pingos nos is e ver se a gente não tem uma parcela de culpa. E começar esse exercício que deve ser diário para nos reformarmos, porque sabemos, né, Martinha, que todos nós, ainda espíritos imperfeitos, vivendo ainda num planeta de provas e expiações,
todos temos imperfeições a corrigir. Semeando com Jesus de hoje, recebe a nossa convidada Soleni Luckmann, de Cambará, que nos ajudará a explanar sobre o tema a mágoa. O capítulo 9, o item 7 do Evangelho, nos traz uma reflexão muito importante para as nossas vidas, aonde fala que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Que possamos entender que através da dor nos aproximamos de Deus e que Deus é amor e bondade, então não devemos nos revoltar, mas termos paciência e resignação. Devemos ter serenidade para aceitar o que não podemos mudar. Devemos ter discernimento para saber o que depende e o que não depende de nós. Que possamos entender essa mensagem, que muitas vezes a parte mais difícil que podemos passar é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer. Sabemos que perdoar aqueles que amamos, perdoar os amigos é muito fácil, mas perdoar aqueles que até então julgamos inimigos, aí sim, já depende de um esforço maior. Mas sabemos também que o perdão, a mágoa, o ressentimento são coisas que nos fazem mal. Mal para a saúde física, a saúde espiritual. Então a palavra mágoa nos remete a má água. Toda a água que não é boa, ela vai nos fazer mal. E a mágoa é igual. Que possamos tirar dos nossos corações qualquer ressentimento. Vivermos em paz, com gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à família, gratidão aos amigos, gratidão ao trabalho, gratidão por todas as dádivas que recebemos. Que a nossa mensagem possa levar aos corações muita paz, muita luz. Eu queria trazer uma frase de Santo Agostinho, que ele nos ensina que devemos alimentar o nosso espírito com o que é digno e amável. E a exemplo de Jesus, oferecer sempre o que temos de melhor para dar ao próximo, para que o nosso coração seja morada apenas do que é justo e do que é bom. Porque daí somente assim seremos livres e felizes. Aqui, ainda, neste momento, nesta encarnação, neste orbe. Fazendo então da nossa intimidade um solo fértil onde possa germinar apenas boas sementes.